Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A Agência República participou de um dos maiores festivais de publicidade para agências independentes do mundo. A empresa participou com 2 trabalhos e trouxe algumas premiações aqui para a cidade. Gisele, você poderia falar um pouquinho mais sobre esse festival WINA? WINA é um festival que já está na sua 2ª edição. E é um festival que reúne agências chamadas de agências independentes, que são agências que não estão ligadas a grandes grupos de comunicação, que é o caso de agências de pequeno e médio porte, que é o caso nosso aqui, né, de Juiz de Fora. Então é muito interessante porque é um jogo que a gente consegue jogar. A gente vai competir com pessoas que têm uma realidade parecida com a nossa. Né, do mundo inteiro, é verdade, mas são agências que não estão ligadas às grandes agências que têm unidades no mundo inteiro. São agências locais, agências chamadas de independentes. Então, esse festival começou no ano passado, foram 2 dias de evento, foi no Chile, em Santiago, com várias palestras, workshops na parte de aprendizado, reciclar, enfim, né, aprender, que é sempre muito bom e sempre muito importante, e depois terminou com esse prêmio, que é um concurso, né, um festival, um prêmio que envolve as agências. Foram mais de 100 agências que participaram, todas elas nesse perfil de agência independente, que é o nosso caso aqui. E do Brasil foram 8 agências premiadas. A gente foi uma delas, em Minas, só a gente. Então foi assim, uma alegria muito grande. Nós inscrevemos 5 peças. Dessas 5 peças, 2 foram finalistas e as 2 a gente conseguiu trazer a premiação, uma menção honrosa e um bronze. Todas as 2 na parte de impresso, de jornal e revista. Eu até tenho conhecimento disso, procurei ver né, antes, mas eu queria que você falasse, né, enfim, você que vivenciou, que você que ajudou a mãe do negócio, né, enfim, você passasse para eles um pouco, com as suas próprias palavras, com o teu próprio conhecimento, com a tua própria vivência, como foram essas peças para eles poderem entenderem um pouco melhor? O que é muito interessante da gente comentar sobre o festival é claro que ganhar um prêmio é uma alegria muito grande, é um reconhecimento enorme, mas o mais importante de tudo isso é a gente ter a oportunidade de colocar o trabalho da gente para uma avaliação externa. Né, o júri, as pessoas, os publicitários que julgaram essas peças, são grandes publicitários das grandes agências do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, de vários lugares. Então, o fato de uma peça nossa poder passar pela mão de pessoas com tanta experiência, tanta grandeza, e 2 delas serem destacadas como foram, para nós é uma alegria muito grande. E provavelmente vão ser vistas. Sim, foram peças veiculadas no ano passado. Por favor, foram 2 peças, foram peças para mídia impressa, né, para revistas, todas 2, e uma na área de indústria, uma na área de bebidas. E a gente, assim, principalmente nessas duas subcategorias, né, que são subcategorias muito concorridas. Bebida, pensa bem, a quantidade de concorrentes. Claro que muitas dessas grandes contas de bebidas são atendidas por artistas que não são independentes. Então, por isso que a gente é um prêmio muito interessante, é um festival muito interessante, por se tratar de uma competição entre agências que têm a mesma realidade, que é o fato de sermos agências independentes. Então, nossas peças, eu ficava imaginando assim, ai meu Deus, imagina esses grandes publicitários olhando as nossas peças, né, que tipo de avaliação que a gente vai ter. E é sempre um momento de muita atenção e que requer muita coragem. Né? Se inscrever em festivais é um ato de coragem. Porque você pode voltar literalmente como uma banana. Sim. Né? Pode não acontecer nada, você inscreveu e nada aconteceu. E aí você volta para avaliar, o que eu fiz de bom, quem ganhou por que ganhou, que tipo de peça que ganhou, qual a tendência que o mercado tem. Então, e acho importante a gente falar sobre isso, que é a questão da valorização desse tipo de agência, que é o caso nosso aqui, de todas as agências que estão aqui na nossa região, e Juiz de Fora na nossa região, que somos agências independentes. A República faz parte de um grupo que é chamado de LIG, que é um grupo de agências independentes, que se estende por hoje, anotei que hoje são 13 países. Né? Então, são agências do nosso porte, no máximo até 50, 60 colaboradores, que se reuniram para fazer um grupo para que a gente possa trocar informações.
E isso é extremamente rico. Esse próprio evento ele deve trazer muito dessa riqueza, né? Eu até queria perguntar o seguinte: foi em Santiago, aos pés ali do Vale Nevado, no inverno, né? Foi. Eu queria saber qual que é a melhor experiência que vocês tiveram. O vinho não. Foi participar desses workshops. O que vocês trouxeram de melhor? Essa participação de workshop, ou ter ganhado o prêmio na frente de todo mundo, ou ter fugido do frio de Juiz de Fora? Olha, para te falar a verdade, eu me surpreendi com o frio de Juiz de Fora quando voltei, porque não estava tão diferente do que estava lá, não. E com a diferença de lá ser mais seco, a gente tem a sensação térmica até mais agradável do que a daqui, né? Olha, eu acho que politicamente correto seria dizer que foi aprendizado, mas não, o melhor foi ganhar. Ouvir o nome da nossa empresa, ouvir o nome Brasil, sabe? Foram só 8 agências brasileiras que foram premiadas e a gente ouvia lá Estados Unidos, porque, na verdade, o INA ele teve uma sessão de entrega de prêmios em Santiago na semana passada e na terça-feira, anteontem, em Barcelona. Porque as agências que participaram, agências do mundo inteiro. Então, as que estão situadas na Europa, Estados Unidos, África e Ásia, optaram por receber o prêmio em Barcelona, por ser mais perto geograficamente, e a gente aqui da América Latina foi receber em Santiago. Então, terminou mesmo, anteontem, com a premiação das agências da Europa. Então, assim, é uma sensação de representar o Brasil, assim. Foi esse sentimento que a gente teve. E o importante é representar bem, né? Pouca gente. É representar bem, porque hoje em dia a gente vê o nome do Brasil, infelizmente, só ligado a coisas noticiário ruim, né? Negativas. Só coisa negativa. A gente não vê nada. Então, quando a gente consegue ter uma agência pequena, Juiz de Fora, representando Juiz de Fora, representando o Brasil e sendo vitorioso, pelo amor de Deus, são de parabéns. E foi legal porque o nosso grupo da Liga, que eu estava comentando, esse grupo de agências locais, foram dessas 8 agências premiadas no Brasil, 6 participam da Liga. Então a gente ficava, aquele grupo das 6 agências, um torcendo pelo outro e querendo que o nosso grupo conseguisse boas premiações, e graças a Deus todo mundo que se inscreveu e foi para o shortlist voltou de fato com a premiação. E era uma torcida assim, meio Brasil mesmo, né? A gente torcendo para os colegas, porque a gente estava em minoria, claramente em minoria em relação aos outros que estavam lá. A gente ouvia lá Romênia, Rússia, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, e a gente lá escutando. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Muitos na América Latina. América do Sul, Chile com muita premiação, Argentina com muita premiação, Equador com muita premiação. Então, assim, a gente estava ali num desespero por uma infelicidade. As categorias nas quais a gente se inscreveu, elas foram entregues ao final. Aí a tensão foi ficando ainda maior. Meu Deus do céu, cadê que não chega? Será que não vai vir nada? É uma emoção muito grande, realmente. Então, o vinho é maravilhoso, o passeio é maravilhoso, o Chile é maravilhoso, o aprendizado foi maravilhoso, mas o bom mesmo foi ouvir o nome. Não vou mentir. O melhor recuerdo foi a premiação. Não tenha dúvida. Mas muito interessante, a gente estava falando sobre o Abrigo Santa Helena, a gente teve lá várias categorias do prêmio relacionadas à responsabilidade social. E as agências da África do Sul, né, que tem uma realidade social distinta e extremamente particular, apresentaram cases, peças e campanhas muito interessantes de mudança de comportamento, de envolvimento. Então, você assistir ver alguns fizeram inclusive palestras sobre isso, você ouvia as pessoas falando sobre essa experiência, o que motivou, qual era o desafio, o que eles fizeram para chegar naquele momento, para chegar àquela solução, quais foram os resultados. Isso dá uma oxigenada na cabeça da gente de uma forma muito com os ventos dos Andes mesmo, sabe? Entra um frescor muito grande, porque o nosso mercado hoje muda numa velocidade estonteante, né? Toda hora. O que a gente fez no ano passado, esse ano provavelmente tem uma pergunta que eu queria fazer em cima disso depois do intervalo. Vamos daqui lá. a pouquinho. Claro. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e a gente já volta com a mesa de debates.
Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Fabiano, por favor, faça a sua pergunta. Sim, na verdade, assim, acaba que trabalhamos numa área um pouco afim, no sentido que a gente trabalha com criação. E você estava falando há pouco, né, que os meios eles estão mudando, as velocidades estão mudando demais, e quem fica parado nisso vai ficar muito para trás, porque não vai atingir o público. Mas eu vou até fazer uma outra pergunta. Eu lembro que a minha irmã, que trabalha em comunicação, uma vez foi fazer estágio numa agência de publicidade, e aí cada um tem os seus jargões comuns, e alguém falou assim, olha, pega lá correndo uma folha para fazer briefing. E briefing é simplesmente conversar e captar, né, do cliente o que ele quer. Um brainstorm. Na verdade seria briefing, é captar o que o cliente quer, entender o que ele quer. E o cliente, ele é uma peça obviamente importante, mas na área de criação ele também tem que ser muito receptivo às novidades. Porque se ele fica parado no tempo que é a mídia tradicional, por melhor que vocês façam, vocês não vão alcançar o resultado. Como é que funcionam essas mídias novas para clientes, muitas vezes, que ainda têm uma concepção antiga? É um aprendizado diário para todos nós, inclusive de como apresentar isso aos clientes. Lá no INA, no festival, isso que você acabou de falar foi um assunto abordado em palestra. Né? Como é que a gente vai mostrar para os clientes que, às vezes, o que é o mais indicado para ele é uma coisa completamente diferente de tudo que ele já fez. Ele vai acreditar? Ele vai investir o dinheiro dele? Aqui na nossa realidade, no momento que a gente vive de algumas grandes incertezas, ele vai investir em alguma coisa que aí ele ainda não se sabe o que vai acontecer de resultado? Então, assim, são dois processos. O primeiro, e a gente precisa ser absolutamente claro com relação a isso, é o aprendizado das agências. Nós estamos tendo que aprender. Porque o que eu aprendi ontem, amanhã já está meio diferente. Né? Então, o aprendizado interno, nosso mesmo. Isso não é de agora, não. Na época que eu fui gerente da Xerox, e tinha o briefing sobre como ele colocou, mas eu me lembro muito bem que as agências iam até nós, e nós conversávamos com os representantes de venda, porque é o mesmo produto, mas ele tem que ser abordado diferentes em cada região. Então, isso, você imagina o seguinte, uma agência criar uma coisa, que é o mesmo produto, mas com abordagem diferente para determinada região. Porque sempre a gente parte do olho do observador, e o olho do observador é móvel. E é ele que vale, é ele que conta. Então, eu queria entender como é que vocês conseguiram, né, a ponto do olho do observador, no caso, ser essas super agências de fora, vocês terem realmente conseguido passar a ideia... Passaram pelo olho deles, pelo crivo do olho deles, né? Eu acho que o que a gente conseguiu apresentar foi um jeito diferente de vender o produto que a gente tinha na mão para vender. E sempre pensando no que a gente diz, a sua majestade, o cliente. É ele, o cliente final, é ele que tem que consumir seu anúncio. O anúncio, a ação promocional, a campanha publicitária, ele tem que ter foco em quem vai receber. É esse cara, a sua majestade, o cliente, o consumidor, aquele que vai comprar o serviço, a marca, enfim. Então, quando a gente começa a pensar nessa pessoa e começa a se colocar no lugar dele, o que ele hoje quer? Empresas socialmente responsáveis, a publicidade que não tem a cara de publicidade, né? Ele quer comprar marcas que tenham história para contar. Então, a gente precisa contar as histórias dos nossos clientes, para que o consumidor final dele se identifique com essas histórias e queira ter aquela marca para ele só. Então, hoje já não adianta mais criar um anúncio show de bola, pô, que criativo, que legal. Se ele não tiver por trás todo um trabalho de entendimento do qual é a imagem que vai se passar, qual é a imagem que aquela empresa tem, tudo absolutamente verídico, real e comprovável. Porque as informações, tá tudo acessível. Não adianta a empresa, ela é super... essa embalagem ela é feita com material reciclado. Se não for... Claro que, eticamente, eu jamais faria isso. Mas, mesmo que não fizesse, se não for, e se não comprovadamente for fácil de se verificar de que o que está sendo dito ali é nada mais do que a verdade... Um abraço. Você usou então, muita informação subliminar nesse caso? É muita informação ainda a ser descoberta. Tá. Né? A comunicação publicitária hoje ela não se encerra nela mesma.
Um dos anúncios nossos que a gente foi premiado com bronze era um anúncio de uma gráfica, da Gráfica América. Ela foi numa revista de moda que a gente fez o anúncio. E o nome do anúncio é Impressões Instantâneas, que queria se falar sobre a velocidade que a gráfica conseguia imprimir os seus trabalhos. Então, a gente fez um anúncio que era de página dupla. Quando a página estava fechada, era uma mulher com uma boca de batom. Quando você abria, o batom estava impresso na outra página. Então, é você realmente sair do óbvio. E acho que foi isso que encantou lá os amigos, né, lá das grandes agências. E a outra foi uma campanha de cerveja, uma cerveja local, Mr. Tugas, que era o retorno da cerveja. A gente fez um trabalho de direção de arte muito legal com a tampinha da garrafa, ela num formato de sorriso. Então, quando a gente consegue sair um pouco do que se esperava naquele momento, a gente consegue chamar a atenção do público e ele consegue se identificar com aquela marca. E para criar isso tudo é que começa os nossos grandes desafios hoje, que são fazer que as peças foram premiadas, elas são peças que fazem parte de campanhas maiores. E acaba que uma ação vai complementando a outra para que a gente possa construir essa marca, né? O desafio é gigante, é diário, e o que nos conforta, de certa maneira, que é o que a gente está vivendo aqui, todo mundo, do nosso jeito, está vivendo em todos os lugares do mundo também. Eu te comprometo a perguntar quais pessoas foram envolvidas nessas campanhas? Foram muitas? Muitas pessoas. A gente tem uma equipe criativa lá na República nós somos uma agência de 20 pessoas e posso te dizer com segurança que mais da metade delas estava envolvida em cada uma dessas peças. Mesmo elas tendo sido criadas por um determinado diretor de arte, por uma determinada dupla de criação, por um diretor de criação que teve um atendimento, teve um produtor. Né? Essas visões diferentes em cima de um mesmo produto, né? E a gente começa a mudar os paradigmas. Uma das palestras que a gente assistiu lá, de uma agência extremamente criativa, com sede em Nova York, Los Angeles, em Londres, o processo criativo deles como você falou de briefing, o que se tem hoje é assim, um briefing completo, cheio de informação, com muita coisa, o que aconteceu, qual é o histórico, aquele cliente funciona desde quando, qual é o tipo de produto, quais são os concorrentes dele, enfim, um briefing completo. Nossa, um grande trabalho de pesquisa. Entrega-se isso para a criação e também para o planejamento, e eles vão começar a desenvolver o trabalho a partir daí. Essa agência, ela trabalha com o conceito de one-line briefing, ou seja, é uma linha de briefing, apenas. Nossa. Para que nenhum direcionamento seja dado à equipe criativa. Olha que coisa diferente, olha que mudança de paradigma. A liberdade. Você fica olhando assim, olha, gente, né? Claro que esse briefing grande, ele precisa, para a parte de planejamento, ele continua sendo necessário. Sim. Mas para a equipe de criação é um outro jeito de pensar. Aí libera até para o brainstorming que o E aí o brainstorming, é exatamente isso. O que ele falou no processo de criação é o online briefing, uma linha apenas e toda a agência envolvida. Toda a agência para pensar aquele cliente. Os que estão diretamente ligados à conta, os que não estão diretamente ligados à conta, pessoal de criação, pessoal de atendimento, pessoal de produção, pessoal de mídia, pessoal de financeiro, todo mundo entra para criar. Então, são formas diferentes que outras pessoas estão fazendo em outros lugares do mundo, e esse publicitário que foi lá falar para nós, com uma generosidade imensa, de expor de uma maneira muito clara qual é o processo criativo da agência dele. São premiadíssimos, milhões de leões em Cannes, que é para as grandes agências, esse é o festival, o nosso é o INA. Para as grandes agências de grandes grupos que são de Cannes, por esse tipo de processo de criar. Então, você ouvindo essas coisas, você começa a imaginar, poxa, será que eu consigo trazer um pouco disso para a minha realidade? Eu consigo envolver mais as pessoas? Então, jeitos diferentes de fazer para poder atender a necessidades diferentes que o consumidor tem. Uma coisa que eu acho fantástica é o seguinte, o valor de uma coisa, de qualquer coisa, é o valor que você atribui a ela. Né? Eu posso não atribuir valor nenhum a isso, uma outra pessoa atribuir um grande valor. E o grande lance da agência é descobrir alguma coisa que as pessoas, mesmo diferente, atribuam algum tipo de valor a ela. Né? Isso é fantástico. E é um desafio grande. E, assim, o fato de essa visão nova, né? Já tem algum tempo, mas essa visão moderna e a que hoje está se mostrando mais eficiente, ela foi testada, né? Nessa premiação. E ter conseguido, das 5 peças, 2 delas terem sido consideradas e premiadas, para a gente foi uma alegria. E principalmente para mostrar que o nosso mercado de Juiz de Fora não é só a República.
né? A gente tem várias agências aqui em Juiz de Fora que, não sei se inscreveram ou não, mas que têm essa capacidade de produzir com qualidade. A gente não deve nada a ninguém. Sim. É isso que acho que é o grande... A gente não deve nada a ninguém. Tem muito a aprender, tem muito para crescer, mas a gente consegue fazer. Foi a prova disso. Então, vamos também entender que a gente tem condição, né? A nossa equipe... E a resposta para esse trabalho de qualidade foi dada, né? Graças a Deus, a gente está muito feliz. A gente também. O nosso programa de hoje, infelizmente, está chegando ao fim. Gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, parabenizar pelas premiações e pelo trabalho de vocês desenvolvidos lá no Abrigo. Eu gostaria também de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. A reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento na internet, no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora ou também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.